Fala, galera! Vou falar de um assunto que para mim morrido jamais, mas tinha colocado uma pedra em cima. Mas tem gente que voltou a falar sobre ele e me dá o direito de fazer o mesmo. Se liga aí. Galerinha, antes de começar a falar, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Todo final de mês estamos sorteando uma camisa do Santos num oferecimento do perfil no Instagram LLSports13. Sigam no Instagram @LLSports13 e você pode adquirir camisas de qualquer clube do Brasil e do mundo. Esse vídeo é um oferecimento de R Campos Corretora. Você pensa num convênio médico? R Campos Corretora é a melhor solução. Vá até o privado do Instagram, no @Rodrigo Campos Mentoria, e peça o seu orçamento. Se você já tem convênio, peça o seu orçamento também, porque ele vai te dar valores menores do que você já paga. E você também pode tornar-se membro do canal. Temos duas categorias, Gol de Ouro e Gol de Bicicleta. Na Gol de Ouro, emojis exclusivos, prioridade da pergunta das lives, além de você participar de um grupo de WhatsApp comigo. E neste mês de março, no final do mês, no dia 30, vou sortear uma camisa também para os membros do canal. Isso mesmo. Hoje nós temos pouco mais de 54 membros no canal, na categoria Gol de Ouro. Vou sortear uma camisa lá também. Beleza? É só se inscrever. Galera, eu não falo o nome desse cidadão, por razões de foro íntimo em particular, mas o árbitro da decisão fatídica e de péssima memória para o torcedor do Santos na final do Campeonato Brasileiro de 95, eu não era da crônica, mas estava no Pacaembu naquela noite de 17 de dezembro de 95, e o único gol legal da partida foi invalidado por ele, voltou a tocar no assunto esta semana. A um podcast ele diz que gostaria de ter o VAR para minimizar os erros daquela tarde no Pacaembu. Agora, vocês vão me desculpar, gente. Eu não tenho elementos aqui para afirmar categoricamente. Mas me leva à dúvida, se tivesse VAR ou não, se o Santos sairia vencedor naquela noite. Pelé, que tinha feito o presidente do Santos, o falecido advogado Samir Jorge Abdurrak, e Ricardo Teixeira, que foi defenestrado da CBF e era o presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, estavam brigados e queriam de qualquer forma não dar o título brasileiro para o Santos. E coincidência ou não, isso efetivamente aconteceu. O árbitro mineiro da partida, que fez o comentário, ele falhou em partidas capitais. Engraçado. Só me lembro de erros crassos dele em partidas capitais. Ele alega que no jogo contra o Santos, ele perdeu a confiança no Bandeira, que não percebeu que Túlio estava impedido no primeiro gol dos botafoguenses. Ao voltar do intervalo, o Narciso foi até ele, zagueiro então do Santos, depois virou volante, e falou que o gol estava impedido. E segundo ele, ele perdeu a confiança. No gol do Marcelo Passos, que também teve irregularidade, porque o Marquinhos Capixaba levou com a mão, ninguém percebeu. E no único gol legal, que foi o do Camanducaia, que estava atrás do Leandro Ávila, de cabeça, ele disse que chamou a responsabilidade para si, porque perdeu a confiança no Bandeira. Você quer que eu acredite mesmo nisso? Na boa, vou fazer uma pergunta para o meu internauta. Você acredita mesmo que agora o árbitro teve uma crise de consciência e isto está o assolando? E sobre os pecados capitais em partidas decisivas, eu me recordo de uma partida de Cruz Azul e Boca Júnior, que o time argentino foi estupidamente prejudicado lá no México. Tinha perdido na Argentina, o jogo de volta do México os argentinos ganharam, e nos pênaltis ganhou o time do La Bombonera. Teve uma outra partida que se não foi decisiva, mas era uma decisão antecipada, Corinthians e Internacional. O Fábio Costa comete um pênalti no Tinga e o jogador do Internacional é expulso. E aí o árbitro solta a seguinte frase ao dar uma entrevista: eu devo ter enterrado um burro, um urubu, não me recordo agora o bicho exato, aqui no Pacaembu. Não bastasse isso, a Confederação Brasileira de Futebol dá o direito de ele novamente apitar a final do Brasileiro do ano seguinte, entre Grêmio e Portuguesa,
E ele é considerado o melhor árbitro do Brasil e vai para a Copa da França em 98. Você quer mesmo que eu acredite que teve crise de consciência? Né? Eu sei que eu estou correndo risco de que levar um processo, mas, cara, desculpa. É no mínimo duvidosa. E outra coisa. Infelizmente você ficou marcado, árbitro, de forma negativa. Nunca será um Romualdo Arpe Filho que vai ser lembrado pela boa arbitragem que fez entre argentinos e alemães na Copa de 86. Você vai ficar marcado por esses erros crassos em partidas decisivas. Não bastasse isso, você foi de um prejuízo sentimental e financeiro para o Santos absurdo. Nada que você fale ou faça vai trazer aquilo de volta. O Santos deixou de ir para Libertadores da América depois de 12 anos, porque o Santos tinha ido em 84, quando foi vice-brasileiro diante do Flamengo. O Santos ia sair de uma fila absurda desde 84, quando ganhou o último Paulista, eram 11 anos. O Santos ia voltar a dar uma volta olímpica a nível nacional após quase 30 anos, porque o último tinha sido em 68. Você impediu que jogadores entrassem para a história do clube e tivessem um título brasileiro no currículo, como Camanducaia, como Narciso, como Ronaldo Marconato, como Marquinhos Capixaba, como Marcos Adriano, como Capitão Galo, como Carlinhos, como Marcelo Passos, Giovani, Jameli. Esses caras deixaram de ter um título no currículo em razão desses erros. Então, para de falar disso aí, cara. Para de falar disso aí. Você está querendo aparecer de novo. É uma forma de você aparecer de novo, né? Na minha casa você já não entrava. Durante a Copa do Mundo, teve uma partida às 11 horas da manhã, da Copa do Mundo do Brasil, que você estava no comentário. Eu simplesmente tirei porque você estava no comentário. A Toda Poderosa teve a infelicidade de colocar você no comentário de um jogo do Santos contra o Vasco em 2019, pela Copa do Brasil em São Januário. Eu simplesmente tirei o som da minha televisão. Agora, não bastasse esses prejuízos incalculáveis, não bastasse a minha desconfiança, porque eu vi, não foi ninguém que me falou, Carlos Augusto Montenegro, que era presidente do Ibope, presidente do Botafogo, sorrindo e tranquilo no alambrado ali do Pacaembu. Não bastasse os prejuízos incalculáveis de forma sentimental para aquela geração que hoje tem mais de 35 anos, na época tinha 12. Você voltar a falar disso aí, cara. Para de falar disso aí, cara. Já passou, o erro tá... Como foi dito na época, é erro de fato, não de direito, né? Então, com erro de fato, você não vai mudar nada. E eu tenho minhas dúvidas, sinceras. Se tivesse o VAR, se o resultado daquela noite seria outro, aqui não seja a vitória do Botafogo. Por razões que eu já expliquei durante o vídeo. A briga Pelé e Ricardo Teixeira. Então, pelo amor de Deus, tem algumas coisas que eu não posso falar, que eu tenho vontade, viu? Não é de prova, de nada não, porque eu não tenho prova nenhuma. É de vontade de mandar esse cidadão para alguns lugares. Também não vai trazer o título de volta. Então, para que tá feio, cara. Para que tá feio. Esquece isso aí. Esquece isso aí, cara. O estrago já tá feito. O estrago tá feito. Eu era um menino jovem e me recordo ter saído do Pacaembu aos prantos, porque aquele time merecia ser campeão. Aquele time, depois de um 4-0 que levou do Vitória na Bahia, ele veio de partidas absurdamente lindas e de um futebol vistoso. Contra o Flamengo no Maracanã, desfalcado, enfiou um 3-0. Depois pegou o Palmeiras, da toda poderosa Parmalat, ganhou no Pacaembu por 1-0, que o Amaral não desgrudou do Giovani, na única que o Wagner deu um lindo drible, deixou o Giovani na cara do gol. Contra o próprio Botafogo na Vila Belmiro. Contra o Guarani no Pacaembu, que foi um jogo difícil. E o Atlético Mineiro para e passo com o Santos, ganhando lá em Brasília do Vitória. E os gols no final do Marcelo Passos e do Giovani. As semifinais maravilhosas contra o Fluminense. O Santos tomou de 4 lá no Maracanã. Voltou para o Pacaembu e enfiou 5 no tricolor carioca. Infelizmente, contra o Botafogo, o Santos não produziu o mesmo futebol por N razões.
Talvez o cansaço, jogos quarta, domingo, viagens constantes. O time que não foi preparado para não cair, não estava tão forte, amadurecido emocionalmente para aquela final, mas ainda assim foi o legítimo campeão. Então, cidadão que eu não falo o nome, para que tá feio, cara. Para. Não tenta aparecer mais nas costas do Santos, não. Mais do que isso você já fez. Hashtag pronto, falei. Um abraço. Não deixa de se inscrever no canal para concorrer a uma camisa do Santos. E os membros do meu canal nesse mês de março concorrem também a uma camisa do Alvinegro. Valeu, galera.